Por que nós decidimos abrir um mercadinho, sendo que a nossa marca de café estava indo bem? Essa foi uma pergunta que nós recebemos e a gente achou que seria um tema legal de vídeo para expor um pouquinho da realidade do empreendedor, né? Que muitas das vezes você está indo por um caminho focado em algo, mas aparece uma oportunidade ali, de repente você pode ter algum receio, ou às vezes você escuta aí que você tem que estar 100% focado no que você está fazendo ali, quando você está empreendendo. Então, nós vamos contar um pouquinho aqui da nossa decisão, como que foi que a gente decidiu e o porquê de abrir um mercadinho, como que surgiu a ideia, para que você possa aí ter um pouquinho da noção da realidade do empreendedor, tá, galera? Aqui no nosso canal, o nosso intuito é mostrar para vocês o que acontece na prática. Quando a gente foi começar a empreender, a gente ouviu muito discurso bonito aí, mas que na prática não funciona. Então, o Diário de um Sócio tem esse intuito, de compartilhar a nossa vida real, beleza? Antes de começar, se inscreve aqui no canal, deixa o seu like, ativa o sininho aí que a gente está aí na pegada de fazer vídeo todos os dias, beleza? Isso aí, fortalece o canal aí. Então, pessoal, se eu falar para você assim, eu tenho uma marca de café, eu tenho uma loja online e eu quero montar uma loja física. Qual é a primeira coisa que você vai me falar? Monta uma cafeteria. Porque lá eu consigo trabalhar meu café, eu consigo expor a minha marca. Só que na prática funciona diferente, tá? A gente está numa cidade de interior, onde eu não vejo tanta demanda para cafeteria, onde já tem uma franquia de café aqui muito famosa. Para entrar e competir com essa rede, eu preciso de uma estrutura, correto? Então eu preciso investir num imóvel que eu estou alugando, investir numa mobília que seja instagramável, trabalhar isso aí, fazer uma placa bem bonita, bem chamativa e vender só o meu café. Igual a gente já comentou em outros vídeos, a cidade de interior, pessoal, tem muitas famílias que produzem café e a questão do café especial, ela não é tão forte aqui na nossa região, tá? Então a gente distribui através aí do Brasil. Só que nessa região é muito forte o café tradicional, mais torrado. Então, para vender café especial aqui, eu não via que tinha muito giro. Então, para faturamento, retorno financeiro, hoje eu não montaria uma cafeteria aqui. Futuramente eu quero ter uma cafeteria sim, bem pequenininha, bem gourmet, né, bem rústica, mas não a título de investimento para retorno, e sim como expansão da nossa marca, para ela ficar mais conhecida, beleza? Pessoal, quando a gente decidiu montar o mercadinho, até então a gente trabalhava só com o café, né? Só com a AP. E como a maioria dos empreendedores no Brasil, né? Quando você começa e vai ali na raça, você não tem muito recurso com investimento e tudo mais. A gente entrou numa parte da empresa que todo o dinheiro que entrava, a gente falou assim, pô, a gente precisa começar a reinvestir para que a Apego não pare de crescer. Porque senão, se a gente ficar tirando as nossas contas, nosso salário dela igual está sendo, ela vai continuar crescendo, porém de uma forma mais lenta. E como a gente aproveitou que a empresa deu uma acelerada, a gente falou assim, pô, seria interessante também se a gente tivesse uma outra fonte de renda que não fosse a Apego, para que ela ficasse livre de tudo que a gente receber dela, todas as vendas que entrarem para dentro dela, a gente poder reinvestir. Nesse meio tempo, a gente já estava com uma boa cartela de clientes, né, amor? De pequenas mercearias e tudo mais. E conversando ali, tendo, né, trocando ideia com esse pessoal, a gente começou a ver que é um negócio muito interessante. Não é difícil de montar, então é assim, é até bem simples, né, amor? Se você montar, no nosso caso, que é uma mercearia pequena, não é nada complicado, tá, pessoal? Você tem que entender um pouquinho aí de capital de giro, tem que ficar atento a alguns detalhes, como o vencimento de produtos e tudo mais, mas não é nada assim que exigiria um conhecimento acadêmico muito elevado, alguma coisa de um profissional que precisa fazer uma coisa que nem eu nem a Tamara dominamos. Então basicamente é comprar e vender. E a gente começou a ver donos de mercadinhos que eram pessoas muito bem sucedidas, né, amor? Principalmente pelo nosso foco de início da Apego ser atender pequenos mercados, a gente teve contato com esse universo. Foi onde a gente começou a mudar a ideia, igual a Tamara falou, do que parecia óbvio que seria abrir uma cafeteria, porque a gente já tem uma marca de café. A gente falou, pô, e se a gente não saísse totalmente do nosso ramo, continuasse no ramo de alimentação, porém com um espaço também onde nós poderíamos vender o nosso café, que é o mercado, e além disso ser uma outra fonte de renda para nós. Exatamente isso que eu falei, tá vendo? O mercadinho, eu consigo fazer uma fonte de renda. A cafeteria, eu não vi isso a início, seria um investimento muito alto até ter retorno. E contratação de funcionário também, porque precisa de mão de obra, porque as pessoas sentam ali para serem servidas. Hoje eu não sirvo aqui no mercadinho, a pessoa compra
vai embora. E também questão de oportunidade, tá? Para competir numa cafeteria, hoje eu teria que alugar um espaço na área central da minha cidade. E um mercadinho eu consigo ficar aqui no bairro, entendeu? Pagar um aluguel mais barato. A gente não investiu tanto no ponto com questão de decoração. Foi basicamente só pintou aqui, fechou algumas paredes de alguns espaços que a gente queria dividir e o restante a gente comprou tudo de mercadoria. Ou seja, se acontecer alguma coisa, se pedirem um imóvel, ou se a gente resolver se mudar de cidade, eu não sei do nosso futuro, a gente carrega mercadoria, freezer, caixa, sistema, leva tudo e deixa o ponto no qual a gente não gastou muito dinheiro, tá? Isso é legal, pessoal, o que a Tamara falou, porque o mercadinho ele te dá essa liberdade, né? É igual a Tamara falou, se a gente quiser mudar para uma outra cidade, o principal, que é toda a estrutura de freezer e prateleira, a gente já tem. Então isso foi uma coisa que pesou para nós também, porque nós já vimos algumas situações aqui de empresários que a Tamara conhece, que eu conheço, que o cara montou uma baita de uma estrutura, reformou o imóvel pagando caríssimo. Quando deu o prazo de encerrar o contrato de aluguel dele, a pessoa dona do imóvel, por ganância mesmo, né, acabou triplicando o preço do aluguel para renovar. O que aconteceu? Às vezes, no momento que aquela pessoa iria começar a recuperar o que ela investiu, ela teve que sair. Então, a gente pensava muito nisso também. Falou, pô, nós vamos investir na cafeteria, tem que investir um valor alto, descapitalizar. E aí, se acontece isso com a gente, né? E acontece, tá, pessoal? Todo mundo tá sujeito a isso. Não é porque é cafeteria há 100% de chance de dar certo. Porque tem lanche, né? Tem café, que todo mundo gosta de café, a gente sabe. Eu monto uma cafeteria linda aqui no interior. Daqui a um mês, alguém monta uma do lado, muito mais bonita, uma franquia. Então, tudo isso pode acontecer, tá? A questão da concorrência, a questão que o Rafael falou também. Então, a gente tem que sentar e pensar demais antes de fazer um investimento do dinheiro da gente, que é muito suado. O empreendedor, ele deixa de passear, ele trabalha final de semana, ele passa perrengue mesmo. Então, antes de gastar o dinheirinho suado da gente, tem que ser muito calculado, tá? A gente senta e analisa tudo, escreve mesmo, pensa. E aí, pessoal, além disso, veio a questão da oportunidade. A gente já estava com esse desejo de montar um mercadinho, foi quando a gente começou a procurar o imóvel. E a condição que apareceu esse imóvel aqui para nós, o preço, a localização, o tamanho do lugar, é um imóvel onde a gente conseguiu não só colocar um mercadinho, mas como a operação do e-commerce da nossa loja virtual. Porque aqui são 2 galpões que a gente paga pelo preço, assim, de 1/3 do que seria uma loja no centro aqui. Então foi uma oportunidade, assim, única, né? O proprietário do imóvel foi super receptivo com a gente, então, assim, é um cara que a gente tem muita gratidão com ele também, que no início deu uma força para nós, né, amor? Então foi uma oportunidade, assim, imperdível. O dono virou para nós, quando a gente começou a mexer aqui, e falou, ó, coloca aí 2 meses para você mexer no imóvel, prepara aí, roda o primeiro mês, depois você começa a pagar o aluguel. Fez uma condição de pai mesmo, né, que ninguém faz, né? É porque geralmente eles pegam o dinheiro antes, você paga adiantado para entrar. A gente entrou, pintou, reformou o imóvel, tinha algumas coisinhas para fazer, encheu de mercadoria, vendeu. No dinheiro da venda que a gente teve, aí a gente foi pagar o aluguel para ele 2 meses depois. E eu converso muito com Deus, pessoal, e acato os sinais. E a gente tem tido muito sinal de Deus, e um deles foi com relação à cafeteria. Eu olhei uma loja, apaixonei, era lá em Ipatinga. Apaixonei com o lugar, a gente foi na imobiliária, peguei a chave. Quando a gente chegou no imóvel, a chave não virou na porta. Voltou na imobiliária de novo, pegou outra chave, nada de abrir. Falei, cara, não tem lógica. E era de vidro, a loja linda, do jeito que eu queria. Aí falei assim, tem como entrar em contato, né, com o proprietário, pra ele vir aqui. A imobiliária tentou ligar e não acharam o proprietário. 15 dias depois, o cara tinha sumido, a gente esperando resposta para alugar a loja. Eu sentei mais o Rafael, a gente falou assim, cara, será que isso não é um sinal pra gente não mexer com cafeteria? Porque não tem lógica, eu nunca vi isso, uma pessoa deixar um imóvel na imobiliária, o imóvel parado, alguém querendo alugar e a pessoa simplesmente não atender telefone, não estava no endereço, a pessoa sumiu. Todos esses foram sinais para a gente entender o que era. E aqui, quando a gente conversou com o dono da loja aqui, ele falou assim, não, vou alugar para vocês, eu vou fazer isso, vou ajudar vocês, vocês vão me pagar daqui 2 meses, 30 dias vocês trabalham, limpa que tá precisando de uma limpeza, depois vocês colocam a mercadoria de vocês e depois começam a pagar o aluguel. Pode ser? Na hora a gente deu um estralo. Pessoal, e foi tão engraçado
que a gente passou na frente, viu o imóvel, olhei, gostei do ponto e tal, tudo mais. Quando eu entrei aqui, vou ser bem sincero, na hora que eu vi o tamanho do imóvel, eu falei assim, não tem como. Não vai rolar. Na hora eu desanimei, assim, falei assim, "Ih, eu apaixonei com o imóvel, né, mas pelo tamanho, pela estrutura e localização, falei assim, isso aqui nunca vai caber no nosso orçamento. O dono do imóvel virou para nós e falou assim, quanto que vocês podem pagar? Isso vai ser isso. Pessoal, eu não esqueço disso, eu joguei um preço que eu falei assim, eu vou falar só para não... que eu sei que ele vai falar não. Eu já fui assim, eu falei, posso pagar X. Aí ele, então tá bom. E aí foi igual a Tamara contou aqui, né, de tudo que aconteceu depois. Então, a oportunidade veio na nossa porta, não é que veio na nossa porta, né? A gente estava procurando. E a gente pegou, foi uma decisão que hoje, né, vai fazer o quê? 8 meses que nós montamos, né? Sim. Pessoal, foi a melhor decisão que nós tomamos. Através do mercadinho, muita coisa nossa que a gente planejava começou a acontecer, porque abriu mais uma fonte de renda, mais 2 fontes de renda, porque agora a gente colocou aqui o pastel e o caldo de cana, igual vocês estão acompanhando os vídeos aí também, e tá indo muito além do que a gente imaginava. A parte de lanchonete dá muito certo. Muito certo. O café ficou totalmente livre para a gente poder reinvestir nele. Então, assim, foi de Deus mesmo para nós. Aí entra a questão que é o que a gente sempre bate na tecla aqui, que todo empreendedor precisa entender da sua realidade. Então, assim, faça o que é o que nós falamos sobre intuição, né, amor? Então, assim, se a gente fosse olhar a opinião das pessoas, a gente talvez não teria alugado. Talvez não teria investido o dinheiro aqui. Mas vocês vão pegar esse dinheiro e reinveste no café. Não, por quê? Agora a gente tem mais uma estrutura para o café continuar livre, que era a nossa intenção. Tem empreendedores que têm 20 CNPJ diferentes em várias categorias e nem por isso quer dizer que um CNPJ vai mal. Eu tenho muito esse perfil de adrenalina. Eu gosto de começar uma coisa nova, eu gosto de criar uma coisa nova, sabe? Então, talvez, depois do mercado, a gente monte outra coisa. Na hora que estabilizar aqui, eu falo acostumar mesmo, levantar o mercadinho, a gente monta outra coisa. Já criamos patrimônio, porque aqui nós já recebemos oferta do mercado, né, amor? Então, a gente não pretende continuar com esse mercado por muitos anos, até porque onde a gente vai construir fica a 22 quilômetros daqui, então a nossa intenção, acabou a casa, vende o mercado aqui e talvez monte um mercado lá na cidade mais próxima da nossa casa. Então, foi uma oportunidade, a gente agarrou, né? Muito cuidado aí com quem fala que você tem que focar em uma coisa só, que não sei o quê, blá, blá. Você tem que focar sim, mas você tem que entender a sua realidade. Para a nossa realidade foi muito bom, mais uma fonte de renda, né, amor? E mais uma coisa, pessoal, a gente tinha esses 35 mil separados para começar um mercadinho ou uma cafeteria pequenininha. Aí eu ouvi também, vamos montar mercado, você vai gastar 300 mil, 200 mil, só na pintura você já gasta isso aí. E aí a gente realmente olhou com o pintor, ele cobrou um valor, acho que 10 mil e pouquinho, né? Que aí ele viria, passa a massa corrida, lixa tudo. Aí eu mesmo, Rafael, desceu, comprou um balde de massa corrida, um balde de tinta, não desmerecendo o trabalho alheio, porque deu trabalho pra cacete. A gente demorou 30 dias que o pintor faria em, sei lá, em uma semana. Aí a gente veio, passou uma tinta aqui, ou seja, o trabalho de 10 mil a gente já reduziu, pintou, ficou bonitinho, sabe? Agradável o ambiente, não tem nada chique aqui, que é bem simples. E aos pouquinhos vai melhorando, claro. A gente comprou todos os freezer usados, a ilha dos congelados é usada, então a gente conseguiu também economizar, tá? Então dá para montar assim, ainda mais se você já tiver uma garagem aí pequenininha, num bairro, dá para começar de boa e colocar de tudo um pouquinho. Então, pessoal, basicamente o porquê foi por uma oportunidade e por um plano nosso. A gente tem um objetivo de onde a gente quer chegar com a nossa marca e a gente entendeu que mais uma fonte de renda nesse momento seria interessante. Veio a oportunidade para nós e a gente agarrou. Então, foi uma decisão que hoje eu vejo que foi uma decisão sábia que nós tomamos, né? Mesmo que na hora ali parecesse loucura, né, amor? Além de ser ponto de revenda de café, aqui a gente tem o moedor, vende café moído na hora, vende o nosso tradicional e extra forte. Aqui no mercadinho a gente só trabalha com apego, não tem outro café. Então é ótimo também, porque já está conquistando o público, já está popularizando a nossa marca, então isso é tudo vantagem.
Beleza, galera? Então é isso. Tá aí por que nós decidimos montar. Se sua dúvida é se valeu a pena ou não, valeu muito a pena. E é isso, né, meu bem? É isso. Até o próximo vídeo. Até a próxima página do Diário de um Sócio. Valeu, galera!